Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 18º episódio. Eu confesso que eu nem achei que ia chegar a tanto. Eu queria primeiro de tudo agradecer o pessoal que está assistindo aí. Eu tô vendo que tem uma galera que tem visto com frequência. Eu não consigo ver quem são quem tá ouvindo, né? Mas eu vejo os números, eu imagino que seja mais ou menos as mesmas pessoas. Então, muito obrigado se você está ouvindo isso daí, se você está gostando, se você está compartilhando com alguém isso. Muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz porque se está, né, ouvindo e ouvindo e ouvindo, é sinal de que está contribuindo para alguma coisa. Eu fico muito feliz. Então, hoje vamos falar de congruência. Congruência é uma palavra muito feia para um negócio muito simples. A princípio, eu não sou um grande estudioso de neurociência e enfim, desse tipo de coisa, mas eu entendi que existe uma coisa chamada congruência que faz parte alguma forma ela faz parte da natureza humana, né? Que é o que? Você acredita ou te contaram que você precisa ser de uma certa forma. E aí você, mesmo que você não perceba, mesmo que seja uma coisa quase inconsciente, não vou dizer totalmente inconsciente, porque isso aí o pessoal da psicanálise vai ficar puto, porque o inconsciente é uma outra coisa, né? Mas é uma forma quase inconsciente, você vai se jogando no sentido de virar aquela coisa. Então, eu dou um exemplo que hoje confesso que foi o que me motivou a fazer esse assunto hoje. Saiu uma entrevista no Vilela, no Inteligência Limitada, que é um podcast que tem uma ambição muito legal de realmente falar com todo mundo, todo tipo de assunto, mais ou menos parecido com o Flow, só que só com o Vilela, né? E foi a Bruna Surfistinha, né? A Raquel Pacheco, tá bem sumida também da mídia, né? Provavelmente aconteceu vários nada na vida dela, e aí ela eu não vi ainda o episódio todo, ela provavelmente está lançando alguma coisa, ou um livro novo, ou alguma coisa aconteceu, e aí ela apareceu lá. Tem alguns cortes, que eu vi alguns, principalmente os que estavam falando em relação à questão da família dela, né? E aí é mais do mesmo, a gente já sabe, né? Família complicada, o pai extremamente sem paciência, um pai meio ríspido mesmo e eu não cheguei a ver a questão de agressão, mas provavelmente deve ter acontecido em algum momento. Teve uma cena de uma ocasião que ela falou de uma questão de que ela pegou umas joias da mãe para vender e tal, e aí o pai descobriu, e aí o pai realmente chegou a agredi-la, mas imagino que tenha sido uma situação bem extrema, mas vai saber, né? A congruência é um negócio complicado porque quando você ouve dentro de casa que você é tal coisa, você muito provavelmente vai ser jogado para ser aquela tal coisa para ser congruente com aquilo que você está ouvindo. Então, ela, em vários trechos desse podcast, em vários trechos que eu vi o vídeo, o pai dela xingando ela o tempo todo, de prostituta, né, de puta. Que isso aí é coisa de puta, isso aí é coisa de puta, isso aí é coisa de puta. Eu não sei se você sabe, mas ela foi uma das mais famosas garotas de programa do país, né? Teve até filme. O pessoal que é mais velho vai lembrar. Teve um livro primeiro, né? Acho que ela lançou primeiro o livro. E aí depois a Globo fez o filme dela, que foi até acho que a Débora Seco que fez ela. Então, olha o poder desse tipo de coisa, né? E aí teve um seguidor que veio me chamar no privado e comentou que na família dele aconteceu a mesma coisa. Uma das irmãs dele, acho que ele tem algumas irmãs mais novas, acho que 3 ou 4, e uma das irmãs ouvia a vida inteira que era burra. Você é burra, não sei o que, nossa, você é muito burra, não sei o que. E até hoje, ele comentando que até hoje ela tem dificuldade em relação a isso. Ela acredita que ela é burra, porque ela ouviu aquilo, né? A vida inteira. Imagina uma pessoa que é responsável por formar sua personalidade de alguma forma, né? De selecionar as experiências de vida que você vai ter até que você vire um adulto. A função de um pai é essa, né? Pai, mãe. Você vai guiando o filho por um certo caminho,
onde ele consiga experienciar, acho que não existe, né? Mas que ele consiga passar por certas experiências e aí, nesse caminho, ele vai amadurecendo a ponto de chegar a virar um adulto. É assim, é mais ou menos o mesmo raciocínio de um jogo de videogame, né? Você tem os desafios, eles começam na primeira fase, você começa sem saber jogar nada, você é meio bocó ali quando jogando, seu personagem é um lixo, e aí você vai passando de fase, vai ganhando experiência, vai ganhando itens, vai fazendo magias, vai conseguindo outras coisas. E você vai se preparando, no final você chega contra lá o chefão lá final, que é o desafio mais difícil. E aí você chega preparado. Se você pegar o chefão na primeira fase, não tem nem graça, né? Quem é que vai querer jogar um jogo desse tipo? Então, o pai é uma frase da Samia Marsili, né? Que os pais são identificadores, né? Ou não vou lembrar exatamente qual é a frase, mas são pessoas que interpretam, são intérpretes da realidade para os filhos. Então, você precisa ir selecionando certas coisas, você não pode soltar a realidade nua e crua na cara do seu filho o tempo todo. Imagina uma criança de 2 anos, 3 anos, ela é completamente incapaz em 90% das coisas. Se soltar ela no meio da rua, qual que é a chance dela conseguir, sei lá, até pedir ajuda? Quase nenhuma. Então é óbvio que você precisa ir interpretando certas coisas e dando desafios que são condizentes com aquele nível cognitivo e físico e mental, enfim. Agora imagine se a pessoa responsável por fazer isso começa a te chamar de burro o tempo todo. A pessoa que é responsável por interpretar a realidade para você diz para você com todas as letras e com alguma frequência que você é burro. O que vai acontecer? No mínimo, do mínimo mesmo, é você começar a duvidar da sua capacidade. O mais normal não é nem isso, o mais normal é que seja um pouco mais sério que isso, é que realmente a pessoa tenha problemas psicológicos, né, em lidar com isso, em entender suas limitações e tal. E tem um episódio que eu falei, agora não vou lembrar o número, mas que é sobre a ferida, né? E que a ferida é uma herança que passa de pai para filho, e é exatamente nesse sentido. Que o filho vai chegar a uma certa idade, geralmente na puberdade, e que ele precisa ter uma resposta do pai. E a resposta é em relação à pergunta: será que eu sou capaz? Será que eu sou um homem de verdade? Será que eu consigo ser um homem de verdade? E se o pai, ou ele nega isso veementemente, você não é capaz, você é burro, você é trouxa, você é fraco, você... Enfim, se ele faz isso, ou se ele negligencia a resposta, se ele deixa isso sem resposta, como se o filho estivesse falando com vácuo o tempo todo, isso vai gerar sérios problemas de confiança. De confiança e de autoestima e de tudo, né? Exatamente o que aconteceu com a Raquel, né? Depois foi virar a Bruna Surfistinha, porque já vinha sido chamada de puta 200 vezes dentro de casa. E aqui eu não tô nem pegando o mérito da coisa, assim, realmente, será que ela era mesmo digna de ser chamada disso? Sei lá. Eu não sei da história dela em detalhes, mas o que eu sei é que se você, como pai, fica falando esse tipo de coisa na cabeça de sua filha, é muito provável que aconteça o que aconteceu. Ela virou puta. Por acaso ela acabou ganhando muito dinheiro com isso, mas não é a realidade, né, da maioria. Acaba sendo uma vida bem ingrata e bem sofrida. E teve esse depoimento também desse seguidor, e tem um conhecido meu, que eu conheci desde a infância, conheço a história dele também, e eu sei também que ele teve muito problema em relação a isso, exatamente em relação à questão de capacidade cognitiva, ser chamado de burro mesmo. O caso dele acho que era até um pouco mais amplo, era burro, inútil, enfim. No caso dele, ele tem um irmão mais velho que tinha o contrário, né? Foi uma pessoa que virou a referência da família, porque até pouco tempo atrás esse negócio de passar em faculdade federal era um puta de um diferencial, assim, na minha geração. Nossa, fulano passou na federal, meu Deus, tá com a vida ganha. Acabou, né? Resolveu a vida, passou na federal, tem 18 anos, fez uma prova, entrou na faculdade federal, pronto, a vida tá ganha, tá feito, acabou, game over,
Agora essa pessoa virou o herói da casa, o herói nacional aqui, tem um pôster dele na sala e tal. Tinha isso na minha época, né? Eu, por exemplo, não passei na federal. Mas esse amigo meu, ele tinha um irmão mais velho que passou e, obviamente, passou a ser venerado dentro de casa, enquanto ele ficou sendo o burro da história, né? Ele acaba que, no final das contas, conhecendo ele mais de perto, eu sei que isso gerou uma série de problemas, uma série de problemas. Por quê? Principalmente porque ele sempre foi muito estudioso e sempre teve muito orgulho das pessoas acharem ele inteligente. Até coisas fora da escola, em relação à filosofia, política e tal. E aí, só que ele chegava na rua, as pessoas falavam que ele era muito inteligente. Em casa, 24 horas por dia, você é burro, você é inútil, você é burro, você não serve pra nada, você é não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então isso foi gerando quase que uma quebra de personalidade na pessoa, né? É muito triste ver isso acontecendo e pior, ver que um pai foi causado por ele, né? Causado por uma ação proposital, porque falar é uma ação proposital, né? Uma coisa é você, sei lá, você deixou seu filho cair e aí ele teve um problema de saúde, ele, pô, escorregou e caiu, sei lá, quebrou o pé. Pai nenhum, não digo, né, que hoje em dia tá difícil, mas geralmente os pais não saem jogando os filhos por aí para que eles machuquem. Agora, a fala, né, a linguagem, a expressão de uma palavra, ela é sempre proposital e repetidamente. Então não dá nem para falar que assim, soltou, saiu. Então é muito triste e eu preciso que vocês tomem muito cuidado em relação a isso. É tão mais fácil, cara, quando você tem isso na cabeça e você sabe que seu filho precisa ouvir certas coisas e você fala isso para ele o tempo todo. Principalmente o pai de meninas. O quanto deve ser complicado ficar ouvindo coisas ruins do próprio pai. Eu não sei se vocês sabem, mas a referência de uma menina, de uma mulher, para tentar buscar um marido depois, acaba sendo o próprio pai. Imagina o quanto deve ser tenebroso para um pai imaginar que a filha acabou selecionando para casar, para ter um marido, um cara abusivo, porque de alguma forma ela não achava que ela merecia nada diferente daquilo que o pai sempre impôs para ela em casa. Então a vida dela é um inferno, porque é só isso que ela conhece. Então ela foi atrás disso. O nome disso, congruência. Então muito cuidado com esse tipo de coisa. Na Masterclass eu falo disso com calma. A diferença entre uma coisa ser a identidade do filho, você é burro, você é puta, você não sei o que, você é inútil, isso acaba sendo incorporado, e a outra coisa é uma situação de circunstância, assim, nossa, você se comportou mal nesse momento aqui, vamos ver o que a gente pode fazer, deixa eu te mostrar o que exatamente você acabou fazendo, olha só isso aqui, você não raciocinou para tomar essa atitude aqui não é legal. Eu sei que você é melhor que isso. Vamos corrigir isso aqui? Eu acho que você consegue. Você pode fazer melhor do que isso porque eu te conheço. Você é meu filho. Olha a diferença. Você é um inútil. Você só faz merda. Não, olha só. Você fez uma merda aqui. Realmente, isso aqui não tá legal. Agora, você não é assim. Eu te conheço. Então, vamos ver o que a gente consegue melhorar. Vamos ver o que dá para fazer na próxima. Esse tipo de coisa entre o que a pessoa é e ficar encucando nela que ela é uma coisa ruim vai levá-la a perseguir ser uma coisa ruim de propósito para que ela seja congruente com aquilo que ela vem ouvindo ao longo da vida dentro de casa. E é isso. Eu agradeço de novo o pessoal que vem assistindo, que vem compartilhando isso daí. Manda para alguém que vocês conhecem. E o legal de estar no começo é que como poucas pessoas estão ouvindo você, é que tem muita gente ainda para vocês mandarem. Então, faz favor, me manda isso aí para milhões de pessoas. Vamos ver se a gente consegue melhorar o sarrafo da paternidade, porque realmente do jeito que está indo está bem complicado. Tá? Muito obrigado e até a próxima.